Classe do 10º termo. Essa é a parte 2 da nossa aula sobre imunidade. Eu, nos primeiros vídeos que eu gravei sobre espécies tributárias, eu reparei que toda aula começava assim: oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal. Eu estou me policiando para não ficar repetitivo. Bom, no nosso vídeo anterior sobre imunidade, nós falamos sobre o conceito de imunidade, nós falamos da diferença de imunidade para isenção, nós falamos da ação judicial pertinente para o reconhecimento de imunidade, que é a ação declaratória fiscal. E hoje nós vamos falar sobre casos específicos de imunidade tributária. Então nós vamos ver alguns trechos da Constituição Federal que estabelecem isso. Bom, vamos abranger tudo? Não. Alguns casos. Existem umas situações aí escondidinhas na Constituição Federal e que são entendidas como casos de imunidade. Mas vamos ver assim alguns, vamos ver assim os que mais caem em concursos, mais caem em exame da OAB. E vamos lá. Primeiro, os casos de imunidade do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Então nós temos lá algumas situações onde a Constituição Federal ela estabeleceu que não ocorre a hipótese de reincidência. Lembra que nós falamos isso no vídeo anterior? Hipótese de incidência, fato gerador. Ou seja, casos em que a Constituição ela vedou a tributação. Ela ordenou que não haja tributação. Então nós temos alguns casos aqui no artigo 150, no inciso 6º. Primeiro caso é a imunidade intragovernamental. É um nome estranho, né? Mas não é difícil, não. Isso significa que as entidades federadas, elas não podem, entre si, exigir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços. Notem que a imunidade aqui ela é bem delimitada, não é qualquer tributo. Aqui está falando de impostos, só impostos. Aqui não fala taxa, não fala outra coisa. Impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços. Então nós vamos ter aqui impostos sobre o patrimônio. Vamos pensar no ITR, Imposto Territorial Rural. Vamos pensar no IPTU. Vamos pensar no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Imposto sobre a renda. Bom, aí é o imposto de renda e fim de papo. E imposto sobre serviços. Vamos nos lembrar então vamos nos lembrar principalmente do ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviços. Nós não podemos esquecer também que nós temos o ICMS, que é Circulação de Mercadorias e Serviços, telecomunicações ou transporte intermunicipal de cargas ou pessoas. Se bem que o contribuinte aí é o comerciante, né? O comerciante. Então eu já verifiquei jurisprudência dizendo que aí não se aplica a imunidade assim, ao Estado, à União, Estado, ou ao município, né? Bom, então nós temos, em primeiro lugar, a imunidade intragovernamental entre União, Estados, municípios, Distrito Federal, e também nós vamos incluir aí as autarquias dessas entidades federadas e as suas fundações governamentais. Então, não pode haver uma exigência recíproca de impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços. Aí, se não for imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, pode? Pode. Se o município, por exemplo, ele comprar um veículo, ele compra um veículo, embutido no preço vai estar o IPI e vai estar o ICMS. Que não são impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Uma outra observação, a gente só está falando de impostos, a gente não está falando de outras coisas, como por exemplo taxa. Taxa é exigível, taxa nós não temos uma situação de imunidade com relação às entidades governamentais. Por exemplo, a União Federal, que, por exemplo, aqui em Prudente tem o Fórum Federal, ela recolhe para o município a taxa de coleta de lixo. Não vai recolher IPTU. IPTU não, porque é imposto patrimonial. Mas a coleta de lixo vai recolher. Então,
essa imunidade intragovernamental ela diz respeito apenas a impostos, não a outros tributos. E ainda assim impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços. Com relação à autarquia e à fundação, tem uma observação que eu tenho que fazer. Com relação ao imposto patrimonial. Olha só. Com relação à União, Estado, Município e Distrito Federal, a imunidade abrange qualquer imóvel. Agora, com relação às fundações governamentais e com relação às fundações governamentais e às autarquias, o imóvel tem que estar sendo utilizado para finalidade institucional. Como assim? Tem que ter alguma coisa construída ali. Então tem que ter a sede, tem que ter um órgão, alguma coisa. Se a autarquia ou a fundação governamental ela for proprietária de um imóvel baldio, lá não funciona nada, não tem nada, um terreno baldio, aí incidirão os impostos sobre o patrimônio. Então, por exemplo, o IPTU ele vai incidir. Então, apenas os imóveis construídos dessas entidades, só das autarquias e das fundações, eles terão imunidade. Se for baldio, não. Ah, mas se esse imóvel baldio pertencer à própria União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, aí incide a imunidade. Professor, por que não é de outro jeito? Porque é o Constituinte que estabeleceu assim. Ele que estabeleceu assim, viu? Então tá num dos parágrafos do artigo 150, não lembro se é o segundo tal. Eu não estou com a Constituição aqui, eu gravo minhas aulas, eu não fico com o livro aberto aqui. Tem só um papelzinho aqui que é um esquema para não para não perder o rumo da aula, né? Então, se for a autarquia ou a fundação e ela tiver um imóvel, se ele for baldio, incidem tributos. Sim, eu tenho certeza. Sim, já trabalhei em casos assim, como procurador, já. Bom, segundo caso de imunidade do artigo 150, inciso 6º. Templos de qualquer culto. Então nós temos aí os locais destinados a algum culto. Não importa se estamos falando do cristianismo, se estamos falando do budismo, do umbandismo, espiritismo ou outras religiões. Se o espaço for destinado ao culto religioso, ou seja, se tiver um templo, uma igreja ou algo parecido, então nós teremos uma situação de imunidade prevista constitucionalmente. A Constituição ela não diz imunidade de quê? Exatamente, que tipo de imposto que seria essa imunidade? São impostos. Então nós vamos interpretar assim, impostos patrimoniais, sem dúvida alguma, não vai ter IPTU, não vai ter ITR. Nós vamos interpretar também com relação aos serviços, os serviços religiosos que são prestados. Nós não podemos exigir, não poderá ser exigido algum imposto sobre isso, ISS, por exemplo. Um outro detalhe consiste em outras atividades prestadas pela entidade religiosa. O templo, tudo bem, a gente não tem dúvida nenhuma sobre ele, não haverá incidência de impostos. Agora, e outras construções? Por exemplo, o salão de catequese, ou de estudos religiosos, ou, vamos pensar assim, o escritório administrativo da igreja. E aí? Bom, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que sobre esses imóveis também acode a imunidade, então elas estão abrangidos também. E a área rural? Bom, se a área rural ela for destinada a alguma finalidade religiosa, por exemplo, retiros espirituais, quando vai ter carnaval, alguma coisa assim, não precisa ser carnaval, né? Mas retiros religiosos, retiros espirituais, aí entende-se que abrange a imunidade também. Então a imunidade sobre templos religiosos, ela vem estabelecida constitucionalmente. Não existe uma lista quais são as religiões. Eu gosto muito de pegar o padrão IBGE, ou aquela fundação governamental, né, IBGE. Então lá tem uma definição de quais são as religiões. Então, não vai haver imposto sobre o patrimônio, sobre os serviços. Sobre a renda também não. Então, vamos supor, na igreja tem a chamada oferta, tem o dízimo, tem contribuições, coisas assim. Então, não haverá também incidência de imposto de renda nesses casos, viu?
Agora, a entidade ela deve manter sua contabilidade, não é? Para fazer com que depois a Fazenda Pública ela possa fiscalizar e verificar que não está tendo algum desvio, que não está havendo enriquecimento de pessoas físicas em virtude da atividade religiosa, porque uma coisa é a entidade religiosa, outra coisa é o religioso, né? E a imunidade ela tem a ver apenas com os templos, apenas com os templos. Bom, próxima situação de imunidade tem a ver com partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, empregadores não, só trabalhadores, e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, que não tenham fins lucrativos. A Constituição Federal estabeleceu que, nesses casos, haverá imunidade com relação a impostos sobre patrimônio, rendas e serviços. Com relação aos partidos políticos, estão incluídas também as suas fundações. Então, tal partido político tem uma fundação. Essa fundação que o partido criou também tem imunidade. E partido político ele movimenta bastante dinheiro, viu? Bastante dinheiro. Só nós contribuintes, nós damos, cada ano que passa, nós damos R$1 bilhão e está subindo, viu? R$1 bilhão, seja para a manutenção da atividade partidária, ou seja para patrocínio das eleições dos candidatos desses partidos. E aqui no Brasil o partido político é essencial, porque se você quiser se candidatar a algum cargo qualquer, algum mandato, né, vereador, prefeito, presidente, você tem que estar afiliado em algum partido político. Ou você cria um partido seu, e não é fácil criar um partido político, ou então você tem que estar afiliado a um partido político. Ou seja, você tem que abraçar a tese desse partido político. Eu não acho isso muito bacana, não. Eu não acho, de coração eu não acho. Mas é o que a Constituição Federal manda e a gente obedece, não é mesmo? Bom, aí nós temos os sindicatos também. Sindicato é só de empregado. Se tiver sindicato dos patrões, não. Então, o sindicato dos trabalhadores domésticos tem imunidade. Sindicato dos patrões dos trabalhadores domésticos, não tem imunidade, é só dos empregados. Aí nós temos as instituições, as entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Então, sei lá, uma escola que não tem fins lucrativos, uma entidade que presta um serviço assistencial sem fins lucrativos. Agora, a grande questão é a seguinte: o que é sem fins lucrativos, não é? Tem gente que acha que fim lucrativo, que o fim lucrativo significa que as pessoas receberão salário, isso, aquilo outro. E sem fins lucrativos as pessoas trabalhariam como voluntários. Não, vamos esquecer isso. Nós temos entidades sem fins lucrativos, inclusive que recebem verbas governamentais na área de assistência social em especial. E que nós temos lá, o diretor ganha 10 mil, 15 mil, o advogado ganha 20 mil, o administrador não sei das quantas ganha tanto, e é considerado sem fins lucrativos. Existe muito disso, viu? Então deixa eu assim, explicar direitinho o que significa sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos significa que a entidade recebe, ela vai receber valores, né? Vai receber dinheiro, tal, de diversas fontes, até auxílios governamentais. Tudo que ela recebe vai ser utilizado nela mesma, na própria entidade. Seja para sua manutenção, seja para o pagamento dos funcionários. E nenhuma parcela do dinheiro que ela vai arrecadar de uma forma ou de outra, nenhuma parcela vai ser objeto de distribuição. Então nós não vamos ter dividendos, nós não vamos ter cotas, nós não vamos ter participação de lucros, etc. Que é uma coisa muito comum nas entidades privadas, né? Entidades comerciais. Então às vezes o fulano ele é um alto executivo, não estou falando empregado, estou falando alto executivo, é diferente, viu? Ele é um alto executivo, sei lá, de um banco, quando chega o final do ano ele recebe um ganho de produtividade, uma distribuição de lucros, uma participação em lucros. De repente o cara recebe 50, 100 mil dólares disso. O grosso assim, da remuneração nas empresas não é em si o salário mensal, viu? É a divisão dos lucros. Então é muito comum
em outros países o fulano ele receber, sei lá, 10 milhões, 50 milhões de divisão de lucro, de participação em lucros. As entidades assistenciais e as educacionais sem fins lucrativos, elas não podem repartir lucro entre os seus funcionários, diretores, etc. Então não existe essa divisão de lucros. Eles vão ter salário? Vão, claro, vão ter salário sim. Mas não haverá essa divisão de repartição de lucro, participação em lucros. Viu? Isso que é entidades sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Isso que significa, tá? Eu quis explicar isso porque tem gente que acha que sem fins lucrativos quer dizer que ela não vai, que a entidade não vai remunerar os seus empregados. Não tem nada a ver, não é trabalho voluntário, tá bom? Pode até ter voluntário trabalhando lá, mas ela vai remunerar sim os seus empregados. Bom, classe, o vídeo já está com 16 minutos, está ficando muito longo. Eu ia fazer só 2 vídeos sobre imunidade, mas eu vou fazer um terceiro, viu? Senão vai ficar muito... acho que vai ficar muito cansativo. Então no próximo eu vou falar sobre a imunidade da mídia musical nacional, livros, jornais e revistas, e vamos falar de alguns outros casos esparsos de imunidade na Constituição Federal, que estão previstos na nossa Constituição Federal. Bom, vou desligar e vou fazer outro vídeo